Bom dia, família. Bom dia, meninos, tudo bem? Bom, gente, essa semana ficou diferente um pouquinho. Então, hoje, quarta-feira, dia 9 de junho, nós vamos estudar história. História a gente sempre faz na terça-feira, mas como vocês tiveram as avaliações, né, do estado, então a gente mudou um pouquinho o calendário. Mas não modifica em nada, não é isto? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar, no plano de estudo tutorado, né, volume 2, História, nós vamos falar um pouco sobre o nomadismo. O que é nomadismo? Nomadismo eram aquelas pessoas que não tinham um lugar certo para morar, né? Na antiguidade, eles ficavam andando, né? Ficavam viajando. Quando achavam um lugar legal, que tinha água, né? Tinha peixes, tinha animais, eles paravam, ficavam naquela época, naquele lugar um tempo. Quando o alimento terminava, eles mudavam de lugar. E assim eles viveram por um bom tempo. Aqui, nós temos, né, que é dessa foto aqui, que tá bem escura. Olha a foto mais de perto. Aqui, né, eram pessoas caçando e procurando seu alimento. Olha como que eles pescavam. Eles faziam, né, um tipo de um arco, né, uma flechazinha, né, para pegar, como se fosse um gancho para pegar os peixes, para se alimentar. Então, Dona Maria Júlia vai ler o texto aqui para vocês. Nomadismo. Apresentação. Nomadismo é um estilo de vida em que as pessoas não possuem habitação fixa, denominando essas pessoas como nômades. Essas pessoas não se dedicavam a nenhum tipo de melhoria para a sobrevivência, então se alimentavam daquilo que a natureza podia lhes oferecer. Conforme a alimentação ia acabando, os nômades se deslocavam para outra região, onde teriam melhores condições de vida, e isso acontecia rotineiramente conforme a alimentação acabava. Nomadismo. O nomadismo consiste em uma prática onde um homem ou grupos humanos vagueiam por diferentes territórios. Nesse processo de locomoção pelo espaço, essas comunidades utilizavam-se de recursos oferecidos pela natureza até eles se esgotarem. Com o fim desses recursos, esses grupos se deslocavam até encontrarem outras regiões que ofereçam as condições necessárias para a sobrevivência. No Paleolítico e parte do Neolítico, né, foram os tempos, né, as fases da história, foi uma prática comum entre os primeiros grupos humanos. Com as mudanças climáticas e o desenvolvimento das primeiras técnicas agrícolas, o nomadismo cedeu espaço para o aparecimento de comunidades sedentárias, originárias das primeiras civilizações da antiguidade. É esse momento de mudança que julgamos que as comunidades sedentárias são mais evoluídas e, portanto, melhores que as nômades. Ao julgarmos as comunidades sedentárias melhores, acabamos criando uma visão errônea e de que as comunidades nômades eram capazes de desenvolver valores culturais, formas de organização política, social ou formas complexas de se relacionarem com o mundo. Em outras palavras, acabamos igualando o processo de fixação do homem ao aumento do cérebro humano ou à locomoção sobre duas pernas. E o que isso tem a ver com o nosso estudo da história? O que tem a ver? O fato é que essa visão gera uma interpretação errônea, quer dizer, errada, né? E preconceituosa das demais comunidades.
que ainda hoje, em outros períodos históricos, vivem na prática do nomadismo. No entanto, é importante perceber que a falta do domínio sobre a agricultura e a inexistência do Estado não podem ser encarados como itens suficientes para se julgar uma cultura nômade pior ou inferior em relação aos demais, né? É lógico, né, gente? A gente não pode julgar nada, né? E nem julgar as pessoas. Cada um faz a sua maneira e cada um tem o seu valor, não é? Bom, vocês vão tornar ele o texto e fazer essas duas atividades, essas duas perguntas aqui. Eu não vou ler não, vocês vão ler essas perguntas. Olha aqui, ó. Vou ler aqui. Escreva com as suas palavras, a definição de nomadismo descrita nos textos assim. Então, você vai ler o texto para responder, tá? E a segunda, você conhece grupos nômades no seu século? Acha que já existe, que ainda existe, né? Se existe ainda? Então, vamos ver aqui. Conheça povos ainda nômades em pleno século XXI. Por milhares de anos, os povos nômades não ficaram em um lugar fixo. Povoaram as mais diversas e remotas regiões do planeta, vivendo de caça, criação de animais e outras atividades. O nomadismo ainda é realidade nos dias de hoje para alguns grupos técnicos. Obviamente que as mudanças climáticas e econômicas alteraram a rotina desses povos, mas alguns grupos conseguiram manter parte de seus traços culturais milenares. Um deles é os ciganos. Os ciganos é uma minoria étnica mais marginalizada do mundo. Os ciganos foram perseguidos desde a chegada do grupo étnico na Europa, no período da Idade Média. Em plena época do domínio geral da Igreja no continente, eles eram considerados diabólicos e pecaminosos, especialmente por causa do estilo de vida, vestimentas, espiritualidade e também por serem um povo bastante feiticeiro. Desculpa, né? Festeiro. Tá? Eles gostavam muito de festa. Ainda gosta, né? Diz que cigano é muito festeiro. Aprendendo novas palavras. Marginalizar quer dizer impedir a interação ou participação de alguém em um grupo, né? Ou no meio social, ou na vida pública. Então, conforme esse texto, nós temos aqui a pergunta: em que cidade você já presenciou acampamento de cigano? Né? Se na nossa cidade já houve acampamento de cigano. E o que chamou mais atenção? Então, aqui, né? Se você já viu acampamento de cigano. Se você já viu, você vai explicar aqui. 4. O autor afirma que são uma das minorias étnicas mais marginalizadas do mundo. Os ciganos foram perseguidos. Você concorda com ele? Por quê? Então aqui, né? Você concorda com essa opinião dele? E por quê? Você vai escrever aqui. Bom, gente, essa foto aqui, porque é a foto que estava aqui embaixo, né? Dona Maria Júlia mostrou aqui, né? Aqui são tipo carroças, né? Eram as caravanas que viviam viajando. Certo? Bom, bons estudos. Leia o texto de novo e faça com atenção. Mande as fotos para mim, viu? Fiquem com Deus.